O som tá bom para vocês? Estão escutando direitinho? Beleza. Então, a aula de hoje é o tratamento farmacológico da osteoporose. Eu dividi essa aula em 3 partes. Primeiro, vamos revisar a fisiopatologia do tecido ósseo. Segundo, vamos conversar sobre as medicações disponíveis. Eu tentei deixar um pouco mais didático, então eu dividi em quatro grupos: as medicações antirreabsortivas, as anabólicas, as que têm dupla ação, antirreabsortiva e anabólica, e uma classe que a ação ainda é desconhecida. E, por fim, como monitorizar o tratamento da osteoporose. Então, começando pela fisiopatologia, vamos lembrar que 98% do cálcio encontra-se no esqueleto, e só 2% está circulante. Desse 2% circulante, 50% está livre, e os outros 50% se encontram ligados a proteínas, principalmente a albumina. Para pacientes que têm deficiência no metabolismo das proteínas, síndrome nefrótica, doenças hepáticas, a gente pode usar o cálcio corrigido, através dessa fórmula. Cálcio corrigido igual a cálcio encontrado mais 0,8 vezes 4 menos albumina sérica. Aí você corrige a deficiência de albumina. O que acontece quando a gente tem diminuição do cálcio na circulação? Então, você ativa as paratireoides, que são em número de 4, a produzir um hormônio chamado PTH. O PTH vai no osso aumentar a reabsorção óssea, vai no rim aumentar a reabsorção renal de cálcio, e além disso, no rim, o PTH ativa a 25-OH vitamina D, transformando em 1,25 de hidroxivitamina D, que é a forma ativa da vitamina D, que é a que vai ter ação intestinal, aumentando a absorção, a absorção intestinal de cálcio, com isso aumentando os níveis séricos de cálcio. E isso faz um feedback negativo lá na paratireoide. Outro metabolismo importante é o da vitamina D. Como é que ela é formada? Então, o sol que incide entre 10 horas e 3 horas da tarde, emite raios UVB que transformam o 7-dihidrocolesterol da pele em pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D sofre a primeira hidroxilação no fígado, formando a 25-OH vitamina D, que, como eu disse, no rim ela é ativada pelo PTH, transformando em 1,25 de hidroxivitamina D, que é a que vai ter ação intestinal de aumentar a absorção da vitamina D, do cálcio. Ela também tem uma ação direta sobre o osso, aumentando a mobilização de cálcio. E observem que quando a gente vai dosar a vitamina D, eu tenho que dosar essa forma, que é a 25-OH vitamina D, que é a forma de depósito. Falando um pouquinho mais da fisiologia agora do tecido ósseo. Então, nós temos 2 tipos de ossos no esqueleto. Eu tenho o osso trabecular, que é um osso que compõe as vértebras,
e o osso cortical, que é um osso mais compacto. 80% do nosso esqueleto é osso cortical, e ele está presente principalmente nos ossos longos. A integridade do esqueleto vai depender da coordenação de dois tipos de células, então dos osteoblastos e dos osteoclastos. Os osteoblastos são os que formam o osso e os osteoclastos os que reabsorvem. E isso vai ser importante, essa interação, para dois momentos. Primeiro, o momento de modelação óssea, que é aquele momento em que eu adquiro o osso durante o crescimento, e o momento de remodelação óssea, quando eu vou renovando o esqueleto, que é o que acontece na vida adulta. Em torno de 5 a 10% do esqueleto em adultos jovens é renovado por ano. E existe um processo de acoplamento entre formação e reabsorção. Porém, vejam que o ciclo de reabsorção óssea leva menos tempo, 1 a 3 semanas. E o ciclo de formação óssea leva de 3 a 4 meses. E isso acontece dentro dessas unidades de remodelação óssea, onde eu tenho as células que são derivadas do sistema hematopoético, que são os osteoclastos, começam reabsorvendo o osso. A partir do momento em que o osso está reabsorvido, existe uma fase de reversão, onde eu ativo os osteoblastos, que são células mais diferenciadas, têm origem mesenquimal, e esses osteoblastos vão fazer a parte de formação óssea. Porém, como é que se conversam os osteoblastos e os osteoclastos? A célula mais diferenciada é que governa essa conversa. Então, o osteoblasto produz dois tipos de proteína. Produz a osteoprotegerina e produz o ligante do Rank. O ligante do Rank é uma substância que vai se ligar ao receptor, o Rank, que fica no osteoclasto. E isso ativa o osteoclasto para começar a reabsorver o osso. E a osteoprotegerina se liga ao ligante do Rank, não deixando essa ligação acontecer com o receptor do osteoclasto, e isso faz com que não haja reabsorção óssea. Outra via importante para entender, e até para a gente entender como funcionam as medicações, é essa via chamada via do WNT. WNT é uma proteína que se liga nesses receptores na membrana do osteoclasto, e isso vai fazer com que haja uma estabilização da beta-catenina, e isso favorece a produção de osteoprotegerina. Então, lembrar que quando liga essa proteína WNT, eu consigo aumentar a produção de osteoprotegerina. Porém, quando se liga uma substância chamada esclerostina, eu bloqueio essa via do WNT, não formo osteoprotegerina e favoreço a reabsorção óssea. Começando a falar um pouquinho do tratamento. Qual que é o grande objetivo de tratar a osteoporose? O grande objetivo de tratar a osteoporose é prevenir a primeira fratura. Então, não interessa se aumenta tanto a massa óssea, me interessa que esse paciente não frature. Essa aqui é uma foto da mesma mulher ao longo do tempo, quando ela foi envelhecendo, e vejo quando ela foi ficando curvada, ela foi fazendo um monte de fraturas vertebrais. Ah, mas se o paciente já fraturou, eu não quero que frature de novo. Antes de quem que eu vou escolher para tratar? Todo paciente que tem osteoporose, então aquele T-score menor que menos 2,5, que a gente vê lá na aula prática. Paciente com osteopenia, então um paciente que tem o T-score entre menos 1 e menos 2,5, mas tem múltiplos fatores de risco. Uma maneira de quantificar esses fatores de risco é através daquela calculadora do risco de fraturas em 10 anos, que é o FRAX. Se pelo FRAX eu tiver um risco de fratura maior que 20%, ou um risco de fratura de quadril maior que 3%, esse paciente merece tratamento. Ou o paciente que tem um equivalente clínico de osteoporose, que é aquele que sofreu uma fratura por fragilidade. Antes de começar o tratamento medicamentoso, a gente tem medicações para osteoporose que saem em torno de R$1.000 por mês, PTH sai em torno de R$3.000 por mês. Eu tenho que ter certeza que as medidas não medicamentosas foram cumpridas. Ou seja, que o paciente está tendo uma boa ingestão de cálcio, que o paciente está tendo uma boa quantidade de vitamina D, seja pela exposição à luz solar ou pela reposição,
que o paciente fez medidas para tornar a casa mais segura, colocação de apoio no banheiro, tirar tapetes, calçado adequado, e mudanças de estilo de vida, atividade física, parar tabagismo, eventualmente diminuir cafeína. Tudo isso para potencializar o efeito do tratamento medicamentoso. Quais são as medicações disponíveis? Então, vamos começar com o grupo das medicações antirreabsortivas. Elas atuam inibindo a ação dos osteoclastos. E um grande exemplo desse tipo de medicação é a terapia de reposição hormonal. Então, o que acontece? Quando a mulher entra na menopausa, ocorre uma queda dos estrogênios e ocorre que o estrogênio é um excelente antirreabsortivo. Então, quando começa a cair os níveis de estrogênio, 1 a 2 anos antes da menopausa, eu já começo a ter um aumento dessa reabsorção óssea. Quando eu reponho o estrogênio, eu bloqueio essa reabsorção óssea, eu inibo a ação do osteoclasto. Então, a terapia de reposição hormonal ela é eficaz para reduzir tanto fratura vertebral como fratura não vertebral. Está indicada principalmente para mulheres com menos de 60 anos e até 10 anos após o início da menopausa. A gente tem uma grande preocupação com as mulheres que têm história familiar de câncer de mama ou de doença cardiovascular. Se não tiver essas contraindicações, é um excelente tratamento para a osteoporose. A segunda classe de medicações antirreabsortivas que eu quero mostrar são os moduladores seletivos do receptor do estrogênio. Como o nome é complicado, a gente se refere normalmente com a sigla SERMs. Ele é uma medicação não hormonal, uma medicação esperta, no sentido de que ele vai se ligar ao receptor do estrogênio, sendo agonista em alguns tecidos, por exemplo, no tecido ósseo, e antagonista em outros tecidos, por exemplo, o tecido mamário. Aquela mulher que teve história de câncer de mama, não pode usar terapia de reposição hormonal, poderia usar um SERM, porque ele vai atuar no osso, mas não vai atuar na mama. A gente tem um exemplo do raloxifeno, que é uma medicação importante, porque está disponível na Secretaria do Estado. É um comprimido diário de 60 mg ao dia. Recentemente foi lançado o basedoxifeno, que ainda não tem disponível pelo SUS, e o comprimido é de 20 mg ao dia. São medicações que previnem fratura vertebral. O raloxifeno, que é o que a gente tem disponível aqui no Brasil, não preveniu fratura não vertebral. Então, para pacientes que têm osteoporose de quadril, ele não preveniu esse tipo de fratura. E tem alguns riscos com o uso desses SERMs. Ele piora muito o fogacho, então mulher que entrou na menopausa e tem muito calorão, se der um SERM vai piorar muito o calorão, e ele vai aumentar o risco de tromboembolismo, porque ele acaba tendo essa atuação também nessa parte vascular. Mas a estrela dessa classe, de longe, são os bisfosfonatos. São as medicações antirreabsortivas mais receitadas no mundo inteiro. É uma medicação importante aqui no Brasil, porque o alendronato de 70 mg está disponível nas unidades de saúde. Existem outras medicações dentro dessa classe, como o risedronato, 35 mg por semana ou 150 mg por mês, e o ibandronato de 150 mg por mês. Essas medicações, os estudos mostraram um aumento de densidade mineral óssea de quase 10% e mostraram redução de fratura, tanto vertebral como não vertebral, em torno de 50%. Eu faço aqui uma ressalva que o ibandronato, o estudo mostrou que não foi tão efetivo em redução de fraturas de quadril. Então, dos três, talvez eu considere o ibandronato o mais fraquinho deles. Mas são medicações muito utilizadas. Então, alendronato, reforçando, de 70 mg por semana, é a medicação que tem disponível nas unidades de saúde. Como é que funcionam os bisfosfonatos? Então, o mecanismo de ação deles é interessante porque eles vão se depositando nos ossos. Então, veja, aqui na primeira figura, você tem um osso cheio de osteoclastos. Imagina uma mulher na pós-menopausa. Então, está tendo o osso sendo reabsorvido, os osteoclastos estão ativos. Aí eu começo a dar bisfosfonato. Esse bisfosfonato vai se depositando no osso. Acontece que quando o osteoclasto for absorver esse osso, ele vai absorver junto o bisfosfonato. E esse bisfosfonato vai inibir uma enzima dentro do osteoclasto, provocando a apoptose dessa célula. Então, 6 meses depois do início da terapia, eu tenho bastante bisfosfonato no osso,
mas eu tenho uma diminuição dos osteoclastos presentes com o predomínio dos osteoblastos. Importante gravar isso, que bisfosfonato se deposita no osso, porque a gente vai ver os efeitos colaterais lá na frente. Então, veja, aquele comprimido que tem no SUS, o alendronato de 70 miligramas, ele vai ter uma absorção intestinal pequena, de 0,5 a 1%. Então, de 70 miligramas, somente 0,5 a 1% é absorvido. E vai ter uma excreção renal. Não tem nada de metabolização hepática, não há metabólicos circulantes, porém ele vai estar contraindicado se o clearance de creatinina for menor que 35. Por ter essa pequena absorção intestinal, os bisfosfonatos precisam de uma cerimônia especial para ingestão. Então, o paciente tem que acordar uma vez por semana em jejum, vai ser tomado um comprimido com um copo inteiro de água e só vai poder deitar depois de 30, 40 minutos, não podendo, devendo manter assim a ortostase. Isso porque a absorção intestinal é pequena, então a gente tem que ter essa certeza que o comprimido foi bem ingerido. E segundo, porque 20 a 30% dos efeitos colaterais dessa medicação são gastrointestinais. Então ele diminui o pH ácido, ele favorece refluxo, ele pode provocar esofagite. Então essa cerimônia especial também é para prevenir esse tipo de efeito colateral. Só que como 20 a 30% tem efeitos gastrointestinais, compromete a nossa aderência à medicação. Como o bisfosfonato oral tem essa diminuição de aderência, porque é um comprimido semanal, tem que ser tomado com toda essa cerimônia, foi pesquisado o uso de bisfosfonatos endovenosos. O grande artista é o zoledronato. Veja que daí a aplicação é endovenosa, é feito num soro, a infusão é lenta, em torno de 15 minutos. A ampola tem 5 miligramas, só que é feito uma vez ao ano. Mesmo mecanismo de ação, o zoledronato EV vai lá se depositar direto no osso. Efeito colateral mais comum são sintomas gripais. 30% de quem faz essa aplicação vai ter dor muscular, dor no corpo, que dura exatamente 24 horas e depois melhora. Também é metabolizado no rim, então contraindicado com clearance de creatinina menor que 35. Excelente resultado nos estudos, diminuiu 41% fratura de quadril, preveniu 77% fratura vertebral, 25% fratura não vertebral. Porém, aquele mecanismo que eu comentei com vocês, de depósito ósseo, provoca alguns efeitos a longo prazo. Quando eu uso muito bisfosfonato, numa dose muito alta, existe o risco de osteonecrose de mandíbula. Veja que 94% foi visto esse efeito colateral com o uso de bisfosfonatos EV utilizados no tratamento da malignidade. O que muda aqui quando eu trato a malignidade? Quando eu trato a osteoporose, eu uso o bisfosfonato endovenoso uma vez por ano. Quando eu trato a malignidade, eu vou usar uma vez por mês. 6% dos pacientes com tratamento para osteoporose vai ser dose e tempo dependente, então o paciente tem que estar usando bastante tempo, numa dose alta. E com os bisfosfonatos endovenosos, foi vista naquele trabalho que mostrou a redução de fratura, uma complicação rara, mas foi a fibrilação atrial. Ela é bem mais prevalente nos bisfosfonatos endovenosos, a gente não vê isso nos bisfosfonatos orais. Então, talvez o endovenoso, a gente tenha um cuidado com o paciente com arritmia. Outro efeito importante são as fraturas atípicas subtrocantéricas. Então, o que foi acontecendo? Com o uso dos bisfosfonatos, foram vendo que os pacientes estavam tendo algumas fraturas, que não eram aquelas fraturas tradicionais de colo de fêmur, e sim fraturas na diáfise, fraturas no meio do fêmur. Um evento raro, está associado ao uso crônico de bisfosfonatos, ela acontece com mínimo trauma, o paciente começa a sentir uma dor na perna, uma dor meio sem muitas características marcantes, e aí, de repente, ela fratura. É uma fratura que faz caracteristicamente uma fratura transversa, e depois, na cicatrização, faz um espessamento endocial ou periosteal. Então, lembrar, fraturas atípicas subtrocantéricas, evento raro, porém associado com o uso crônico de bisfosfonatos. Com todas essas complicações, o que eles fizeram?
os guidelines para ver quanto tempo eu uso. Então, atualmente, a orientação que tem é que se eu estiver usando bisfosfonato oral por mais de 5 anos, ou endovenoso por mais de 3 anos, e se nesse período eu não tive nenhum tipo de fratura, e se nesse período, após esse período de 5 anos para oral, ou de 3 anos para endovenoso, eu tiver uma densitometria com T-score em quadril que não esteja associado à osteoporose, então tem que estar maior que menos 2,5, ou um risco alto de fratura, então não tenho osteoporose de quadril, eu posso considerar um intervalo no tratamento. Então a gente chama de um drug holiday. O paciente para o uso do bisfosfonato e reavalia lá depois de 1, 2 anos. Ah, mas o paciente vai ficar 1 ano sem tratar? Não, a ideia é que a medicação já foi depositada no osso e que ela vai continuar agindo por todo esse tempo. Ah, mas se o paciente teve fratura nesse período, aí eu tenho que reavaliar risco e benefício, ou mantenho o bisfosfonato, ou troco por outra classe. Ou se o paciente, quando parar o tratamento, 5 anos depois, ainda tiver osteoporose em quadril, mesma coisa, eu mantenho o tratamento, ou reavalio, troca por outra classe. Outra classe de medicação antirreabsortiva, denosumab. O que é o denosumab? Ele é uma medicação mais moderna, ele é um anticorpo monoclonal contra o RANKI ligante. Então, eu dou o denosumab e ele vai fazer o mesmo efeito da osteoprotegerina. Ele vai se ligar lá com o ligante do RANKI e não vai deixar ativar o osteoclasto. O denosumab mostrou um aumento de em torno de 7% de aumento de densidade mineral óssea de coluna, em torno de 4% de aumento no quadril, porém redução de até 69% de fraturas vertebrais e 40% nas fraturas de quadril. Então, é uma medicação altamente efetiva para a prevenção de fraturas. A maneira de aplicação dela é semestral, então é uma ampola de 60 miligramas que vai ser feita subcutânea a cada 6 meses. Então, o paciente vai gastar em torno de 800, 900 reais cada ampola. E outra vantagem é que ele pode ser utilizado na insuficiência renal. Então, ele não tem metabolização renal. Se a gente pensar que a maioria dos pacientes com osteoporose são idosos, e insuficiência renal é um problema nessa faixa etária, aí é uma medicação altamente atrativa. O denosumab, ele tem um risco pequeno de osteonecrose, porque ele paralisa um pouco essa renovação óssea na inibição do osteoclasto, porém é muito pequeno em relação aos bisfosfonatos. Porém, quando eu suspendo o tratamento, eu não tenho nada de denosumab que se deposita no osso, não tem nada a ver esse mecanismo de ação, ele só inibe. Então, quando eu tiro essa inibição, o osso começa a ser reabsorvido de novo, é como se ativasse o osteoclasto. Então, depois que eu paro o denosumab, eu tenho que substituir por algum outro tratamento. Então, vamos para outra classe de medicações. Então, agora as medicações anabólicas. Elas atuam estimulando outra célula, agora o osteoblasto. O grande astro dessa classe é o PTH. Então, veja a diferença da ação do PTH. Então, quando eu tenho uma ação contínua, em doses altas, por exemplo, no hiperparatiroidismo, imaginar um paciente com hiperparatiroidismo, PTH que o normal é até 60, vai para 200, 300, continuamente nesse nível. Eu vou ter aumento de reabsorção óssea e vou ter perda óssea, ok? Porém, quando eu faço um uso intermitente do PTH, em baixas doses, como, por exemplo, acontece depois que cura o hiperparatiroidismo, volta a secreção normal do PTH, doses pequenas, intermitentes. Eu tenho estímulo de crescimento cortical, eu tenho aumento de espessura trabecular, e eu vou ter ganho ósseo. Então, o uso do PTH é porque, em doses intermitentes, o vilão do hiperparatiroidismo vai virar um mocinho no tratamento da osteoporose. O PTH atua dentro do que a gente chama de uma janela anabólica. Então, eu começo a fazer o PTH, eu vou ter aumento dos marcadores de formação óssea, osteocalcina, fosfatase alcalina.
E depois de um certo tempo, depois de meses, eu começo a ter um aumento discreto dos marcadores de reabsorção óssea, que vão aumentando ao longo dos meses, até se igualar. Quando os dois se igualam, eu tenho o fim do que a gente chama de janela anabólica. Esse é o período de tempo que eu vou conseguir formar osso. Isso leva em torno de 24 meses. Então, o período de uso de PTH nos seres humanos é em torno de 2 anos. A gente não usa por mais de 2 anos. Então, a gente tem no mercado a teriparatida, que é o fragmento ativo do PTH. A aplicação é diária, 20 microgramas ao dia, subcutâneo. Mostrou prevenir fraturas vertebrais e não vertebrais. Ele foi menos efetivo em fratura de quadril. Tempo de uso, como eu comentei, 24 meses. Também esse tempo foi limitado a 24 meses, porque períodos maiores mostraram aumento de risco de osteosarcoma, um tumor ósseo. Então, esse é o medo. E está indicado no tratamento da osteoporose severa, principalmente aquele paciente que está usando bisfosfonato e teve uma fratura atraumática, porque o custo dessa medicação é o mais caro de todos. Você vai gastar em torno de R$ 3.500 por mês. Agora, uma medicação com dupla ação. Ele atua inibindo a ação do osteoclasto e estimulando a ação dos osteoblastos. É uma medicação nova, chegou no Brasil ano passado, que é o romosozumab. Ele é um anticorpo monoclonal que se liga à esclerostina, que é lá daquela via do WNT que eu falei no comecinho da aula. Então, lembrar que quando o WNT se liga no receptor, ele estimula a formação de osteoprotegerina. Quando a esclerostina se liga no receptor, ela não deixa produzir osteoprotegerina. Esse romosozumab, ele vai se ligar na esclerostina. Não vai ter esclerostina para inibir essa via do WNT. Então, vai favorecer a produção de osteoprotegerina. Com isso, vai ter um estímulo dos osteoblastos. E como não vai ter... e ao mesmo tempo que eu estou estimulando os osteoblastos, eu estou inibindo a ação dos osteoclastos. É uma medicação cara, em torno de R$ 1.500 a ampola. A ampola de 210 miligramas, subcutâneo, todo mês, por 12 meses. Essa é uma medicação que eu uso 12 meses. Mostrou redução de fratura em torno de 50% de fratura vertebral e 40% de fratura de quadril. Foi um excelente resultado. Porém, a mesma coisa com o denosumab. Quando eu paro essa medicação, depois de um ano eu tenho que trocar para outra medicação, para manter o benefício adquirido. E os estudos mostraram o aumento de risco cardiovascular. A gente ainda não entende qual é o mecanismo de ação, mas mulheres com alto risco cardiovascular não estão indicadas para utilizar essa medicação. Por fim, das medicações, eu queria mostrar para vocês uma medicação que a gente ainda não tem uma certeza da ação dela, que é o ranelato de estrôncio. O ranelato de estrôncio só tem uma medicação, um nome comercial no Brasil, que é o Protos. Ele é um sachê de 2 gramas que é dissolvido na água e o paciente toma todo dia à noite. É uma medicação, para vocês terem ideia, que não foi liberado nos Estados Unidos, mas está liberado para uso na Europa. Por que não foi liberado nos Estados Unidos? Porque ainda não sabe-se o mecanismo de ação. Então, estipula-se que seja uma troca iônica, que seja essa deposição de estrôncio no osso, essa deposição de estrôncio faz indução de diferenciação celular, ocorre uma ativação do sensor do receptor do cálcio, tudo meio interrogado. Porém, o que o estudo mostrou é que reduziu o risco de fratura. Então, mostrou redução de risco de fratura vertebral e não vertebral. De uns 3, 4 anos para cá, os estudos mostraram aumento de risco de tromboembolismo e infarto do miocárdio. Isso também limitou um pouco o uso. E também não pode ser utilizado se o clearance de creatinina é menor que 30. Também tem uma depuração renal. Então, ranelato de estrôncio, para vocês saberem, porque tem no mercado. Eu vou usando as medicações, mas quando que eu interrompo o tratamento? Então, a gente viu o guideline para os bisfosfonatos. Eu reavalio o uso de bisfosfonato endovenoso a cada 3 anos ou via oral a cada 5 anos. Quando eu estou usando terapia de reposição hormonal, raloxifeno, denosumab, romosozumab, ranelato de estrôncio,
Se eu paro essa medicação por um motivo de custo, o paciente não consegue mais comprar, etc., eu tenho que trocar para outra classe. E a teriparatida tem esse período de uso de, no máximo, 2 anos. Aí eu inicio outra medicação, geralmente bisfosfonato ou denosumab. Eu monitoro o tratamento através da densidade, da densitometria óssea. Então, vou vendo os ganhos que o paciente vai tendo na densidade mineral óssea. Normalmente, a gente faz a cada 1 ano, ou num paciente mais estável, pode ser feito a cada 2 anos. Existem os marcadores ósseos, então tem o CTX sérico, que é um marcador mais utilizado para ver a reabsorção óssea, e o P1NP, que é um marcador mais utilizado para a formação óssea. Porém, ainda não existe um standard, assim, um modelo por idade para a gente ter esses valores de referência. Existe uma grande variabilidade entre indivíduos, eles se alteram com o ciclo circadiano, diminui com a alimentação, essa variação com a idade, com o sexo, masculino e feminino. Ainda a gente não tem todos esses detalhes para que eles sejam mais úteis no monitoramento do tratamento. Então, gente, eu queria concluir essa nossa conferência, lembrando que as 2 células envolvidas são os osteoblastos e osteoclastos. Lembrar dessas vias que interagem entre elas, a via da produção da osteoprotegerina, a outra via da WNT, 2 vezes importantes. Sempre que eu vou pensar em começar tratamento medicamentoso, eu tenho que ter níveis normais de cálcio e vitamina D. Se o paciente tiver além de níveis normais de cálcio e vitamina D fazendo atividade física, diminuição, melhora de hábitos de vida, diminuição de etilismo, tabagismo, melhor ainda. E como vocês viram, eu tentei mostrar aqui, existem várias classes terapêuticas para o tratamento. E eu vou vendo qual que vai se encaixar melhor para o meu paciente, tentando individualizar o tratamento sempre que possível. Seria isso por hoje. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as dúvidas. Dúvida, gente? Isso, os nomes são complicadinhos mesmo. De nada. Até.